parado aqui. Voltou, Ney? Só que eu tô. Eu não tô lhe vendo. Eu não tô lhe vendo. Eu não tô lhe vendo, normalmente. Tá, eu tô lhe ouvindo. Mas eu te vejo. Vamos ver se quem tá assistindo aí nos dá um ok se a minha Então imagem tá aparecendo ou não. faça aquilo que você fez anteriormente para ver se volta. Tá. Aquela hora eu saí e voltei. Vou pedir Foi. pra sair. Vamos retornar aí. O Ney vai tá saindo e retornando. Agora me enxerga, Roberto? Como é que está? Não estou te enxergando, mas vamos nos falando então. Todo mundo está enxergando a mim e o Ney? Pois é, o pessoal do chat aí podia nos contribuir. Mas No celular aqui aparece. Vamos ver se mais alguém me diz. Eu até ia te mostrar, tô na beira do fogo. Quantos graus tá aí, Roberto? aqui tá calor, aqui tá 25 graus. Tiago 28, colocou 25. que sim. É. Agora deve estar Tá. uns 8 aqui em Uruguaiana, não tá tão ruim. De manhã tava pior. Mas eu peguei a semana. Frio, né? Eu peguei a semana passada. Tem uma cidade aqui, 220 quilômetros da minha, aqui no sul da Bahia. Peguei uma cidade sudoeste chamada Vitória da Conquista, que foi a cidade esse ano que teve a menor temperatura. Foi na quarta-feira passada, está fazendo hoje 8 dias. Ela teve a menor temperatura do Nordeste, uma das 30 temperaturas mais frias esse ano, e a mais fria de toda a cidade gaúcha em relação. Ela teve 7 graus, 7 horas da manhã. 17? Né? 6 a 7 graus. Foi a hoje temperatura de manhã mais estava fria. mais ou menos essa temperatura. Hoje devia estar em torno de uns 7, 8 graus de manhã. Porque o vento é frio, o vento é muito frio, né? O vento minuano aqui. É porque ela, a cidade fica muito na serra, lá, muito acima do nível do mar. Então, fazendo a deixa aí que a gente deixou no Nordeste, eu pensei que era alguma coisa. Alguma coisa eu parei, eu caí não, a live encerrou na hora que tu comentava sobre se é uma tendência as indústrias migrarem ou atuarem em outras regiões simultaneamente. E fiz a observação que é a questão do rebanho de todos os estados nordestinos estarem crescendo a níveis de 4%, 5% todo ano, mesmo com abate informal, que é altíssimo, superior ao do Uruguai, em 2 vezes ou 2,5 vezes ao abate formal do Uruguai, que está em redor de 1.200.000, pelo menos estava até o ano passado, 1.200.000 cabeças. Então aqui abate muito mais de 2 milhões, se for comparar o caprino, junto com o ovino, só no abate informal, né? Então, o mercado consumidor com preços baixos, a nível de feira livre, né? Nível de feira livre no varejo, né? Esse não foi limitador para o rebanho estar crescendo a nível de 4%, 5%, e Pernambuco chegou a crescer em 2022, 2021-2022, 9% o rebanho, né? Pernambuco, tanto é que nesse ano que o rebanho cresceu 9% em Pernambuco passou o rebanho do Rio Grande do Sul de ovinos, né? E está com o rebanho caprino próximo ao rebanho de caprino da Bahia, que tinha uma certa distância do rebanho caprino de Pernambuco ao rebanho da Bahia. Então, hoje, se brincar, continuar esse crescimento, o rebanho de Pernambuco o caprino pode ultrapassar o da Bahia. O ovino não, que ainda tem uma certa distância do de Pernambuco. Então, hoje a gente tem Bahia em primeiro lugar no ovino, Pernambuco em segundo e Rio Grande do Sul em terceiro. Então, nessa vez que o Pernambuco cresceu 9%, ele passou o rebanho do Rio Grande do Sul, com o rebanho aí consolidado, salvo engano, 3.400.000
200 mil cabeças ou 3 milhões e 500 mil cabeças o Pernambuco hoje, né? Talvez porque a Bahia teve uma pressão maior de consumo de outros estados, até por estar mais próximo da região sul, o sudeste, melhor dizendo. Então, essa pressão, saíram mais animais da Bahia para outras regiões, e não só o Nordeste, de outros estados que não só o Nordeste. Então, a pergunta que fica é essa, né? Se a gente vem crescendo, o rebanho vivo, ainda que pese a falta da questão da qualidade e quantidade no sentido de bons animais para abate. E essas empresas já sinalizaram que tem interesse em estar na Bahia. Inclusive, nós já estamos com uma na Bahia há 60 anos, 70 dias, que era uma marca própria. Na nossa classificação, a gente classifica a indústria da carne ovina, por assim dizer, em frigoríficos abatedouros, unidades de beneficiamento e marcas próprias. Então, a Rede dos Cordeiros, que é uma marca própria de muitos anos no Brasil, ela adquiriu uma planta no interior da Bahia, coisa de 60, 90 dias. Então, agora ela tem uma planta de abate, né? E outras que a gente conhece, também sinalizando um certo interesse e até achando que o futuro da ovicultura no Brasil está no Nordeste, né? Não sei, a gente só não sabe precisar quando é esse futuro, né? Mas a gente sabe que os primeiros passos já foram dados, o caminho tá evoluindo, só não sabemos a velocidade. Então aí fica para você, depois desse comentário, você fazer suas análises. Achei muito feliz o teu comentário. Eu acho que esse é um fato, porque a gente já está vendo acontecer, então já não é uma hipótese, é um fato. A gente tem visto algum movimento sobre isso. Isso também já teve à tona há uns 3 anos atrás, ou seja, antes dessa oferta que a gente teve em demasia, que a gente já citou lá no comecinho da live e tal, a gente já tinha algum movimento de algumas indústrias, algumas bem representativas, que elas, nesse equilíbrio entre oferta e demanda de produtor e indústria, elas achavam interessante como estratégia também estarem em outras regiões que são produtoras, que têm saldo, porque assim elas iam conseguir driblar esses períodos de escassez, essas oscilações naturais que acontecem principalmente aqui no rebanho do Rio Grande do Sul. Daí veio essa oferta. E já escuta eles de novo. Seu som furou um pouquinho, mas já voltou. Ah, tá, desculpa. Tá. Então eu estava dizendo que a gente já percebia essas motivações, esses interesses, que acabaram ficando em segundo plano por essas ofertas que a gente teve em demasia nos últimos 2, 3 anos, e que agora a gente volta a escutar os comentários, a gente volta, e que não são nem comentários, são ações já, porque a gente já vê algumas empresas agindo assim. O que eu posso dizer é o mesmo que eu falei para uma dessas empresas quando me consultou. Eu acho que como estratégia é válido, contudo, cada região me parece que tem os seus desafios. Então, tem que ver se essa indústria que tem expertise em determinada região, ela também vai ter condições de aprender e desenvolver essas expertises nessa outra região. Então, principalmente pensando Bahia, Rio Grande do Sul, a gente nota um rebanho muito significativo na Bahia, mas um rebanho concentrado em pequenos produtores. Tradicionalmente, esses pequenos produtores, a gente tem um desafio maior com eles quando a gente pensa em formalizar eles, porque, via de regra, o que a indústria paga ao produtor é menos do que ele receberia se ele vendesse informalmente. Obviamente, a gente está falando de coisas distintas, então quando ele vende direto para o consumidor, ele acaba conseguindo naquele animal dele um valor final
um pouco maior. Ele está cometendo um crime, ele está correndo o risco de daqui a pouco ter que responder por isso, daqui a pouco um pai de família vai parar na frente de um delegado, vai parar preso, vai ter que responder tudo isso. Tem questão sanitária no meio, tem questão de evasão fiscal, etc. Mas pensando só do ponto de vista produtor, e eu me sinto confortável para falar disso porque eu também sou produtor, quando a gente conversa com produtores que têm poucos animais, eles têm uma certa dificuldade em formalizar a sua produção. Por quê? Olha, eu só tenho 20. Se eu vender esses 20 informal, eu ganho X. Se eu vender formal, eu ganho X menos X. Então, eu não quero vender formal. Então, um dos trabalhos que certamente serão necessários, eu sei que já está ocorrendo, essa capacitação do produtor para que ele tenha uma escala melhor, para que ele ganhe em produtividade e automaticamente, em vez de ter poucos animais, ele vai passar a ter mais. E esse é um trabalho que ele é de várias mãos. Ele é um trabalho que ele é do técnico, e daí eu acho que tu comentaste, vou ter que voltar a ser veterinário, que estava engavetado o meu diploma, mas vou ter que voltar a ser ele. Possivelmente deva ter alguma coisa correlacionada a isso. Então, um produtor que vai ter que ser mais profissional, um produtor que vai ter que entender que ele vai ter, embora ele venda menos, ele vai ter mais escala e no final ele vai ganhar mais e ainda vai ter a tranquilidade de estar fazendo tudo diante da lei, tudo certinho, tudo bonitinho, e pensando não só em si, mas pensando na cadeia que ele está inserido. Porque também não adianta ele pensar só em si e daqui a pouco, mas para mim tá bom, só que daqui a pouco dá uma guinada ali na frente e acaba a ovinocultura. E daí o que estava bom para ti não está mais, entendeu? Então a gente tem que pensar na cadeia como um todo. Esse vai ser um grande desafio para a região Nordeste. Se esses desafios forem superados, olha, o potencial do Nordeste ele é incrível. Agora, a gente tem que ver como que a gente vai conseguir exercer as ações necessárias para superar isso tudo. Então, vamos ter que entrar junto com vigilância sanitária para tentar ensinar esse pessoal dessas feiras livres, inibir, conscientizar a população que muitas vezes não se dá conta dos malefícios que ela pode estar lhe causando consumindo esses animais abatidos de qualquer jeito, sem armazenamento, sem inspeção. Então, é um processo de várias frentes. Vai envolver questão de saúde, vai envolver questão sanitária, vai envolver o médico veterinário, o zootecnista, o produtor rural, a indústria, os órgãos governamentais incentivando tudo isso. Então, é um desafio e tanto. Ô, Ney, você bingou, como diz o outro, quando descobriu a causa de eu ter que voltar ou resgatar meu diploma de veterinário para atuar na cadeia produtiva no segmento da produção, mais precisamente como produtor na questão da assistência técnica. O que é que acontece? Você falou que a questão da produtividade, é esse o X da questão do Nordeste. Porque o produtor, eu conversando, tive uma reunião a semana passada, vou ter essa reunião, usando e abusando do digital, né? Do WhatsApp, enfim, dessas videoconferências com o produtor. Então, eu estou numa região hoje que só os 2 municípios, essa região que eu estou atuando por organizar essa cadeia produtiva e que foi discutida com meus pares que participam desse projeto, né? Tanto gente da indústria como gente fora da indústria que está envolvida nesse projeto naquela região nordeste da Bahia. Só 2 cidades ali, Casanova e Remanso, onde Remanso é a cidade sede, polo, melhor dizendo, que a gente nomeou para esse projeto, as nossas ações, e é uma cidade, talvez por conta do território, daí, que é muito extenso, só para dar uma noção de território, a cidade de Remanso tem 6.000 quilômetros quadrados, e a cidade de Casanova, que é vizinho de Remanso, tem 9.000 quilômetros quadrados, salvo engano. Só para dar para quem está nos ouvindo aqui uma ordem de grandeza, a cidade
de São Paulo tem 400 quilômetros quadrados, né? E você anda dentro do município de Casa Nova, de uma comunidade para outra, mais de 100 quilômetros. E você anda dentro de comunidade no município de Remanso, que é vizinho a Casa Nova, ambas têm do lado a sua margem o São Francisco, o Lago de São Francisco, você anda 70 quilômetros. Então, essa extensão territorial é que fez com que absorvesse todo esse rebanho, né? E tem esse todo o rebanho que as duas cidades juntas ultrapassa a 2,5 milhões de animais, entre caprinos e ovinos. E os ovinos aí, nas duas cidades, chega a quase 1 milhão. O caprino, o rebanho caprino ainda é maior, 1,5 milhão, né? E nessa região como um todo, que a gente mapeou para trabalhar, são 5 milhões de cabeças. É uma região no raio de 250 a 290 quilômetros, norte, sul, leste, oeste. Então, é essa região que nós estamos nos dedicando para viabilizar todos os elos da cadeia produtiva. Mas voltando à questão da produção, como a gente falou, e você disse que você bingou, você acertou na música, é que na primeira reunião que eu tive com eles, eu brinquei com eles que eles estavam na pedra lascada, né? Ou seja, eu mostrando para ele que o preço não era tão importante. Se eles passassem a ter, mesmo com 20 matrizes ou 30 matrizes no seu rebanho, matrizes que procurassem ter matrizes que parissem partos, tivessem partos gemelares, que pesasse o animal ao nascer, que visse o peso a desmame, essas informações, e que a gente fizesse uma seleção para ter 30 matrizes ou 20 matrizes baseado nesses indicadores, né? E que eu ia mostrar a eles que a renda deles, se fosse 200, é 200 reais ou 300 reais por mês, ou 400 reais ou 500 reais, a gente ia dobrar ou triplicar com essa nova forma de pensar a produção deles. E é nisso que eu estou apostando. Como a gente tem um vácuo na questão da assistência técnica aqui no Nordeste, e na Bahia também não é diferente de vocês aí que tem as Ematés ainda funcionando, na região sul do Brasil, o que a gente tem aqui é o Senar, é o governo do estado fazendo alguns arranjos para atender a assistência técnica, o governo federal dizendo que vai resgatar a assistência técnica a nível da Anatel, etc e tal, mas aqui para o caprino e ovino a coisa ainda é muito diminuta em função do número do nosso rebanho, né? Quando você fala que tem 2 técnicos do Senar no município de Casa Nova, na Bahia, que tem 1.200.000, quase 1.300.000 cabeças, né? Tem um território de 9.000 quilômetros quadrados, só tem 2 técnicos do Senar fazendo assistência técnica, e que cada um técnico só pode atender 30 famílias, e cada família dessa, você pensar em 30 matrizes, isso é uma gota no oceano, não vai para lugar nenhum. Daí porque eu coloquei no grupo de WhatsApp desse projeto que eu estou envolvido, que eu vou ter que botar as botinas, arregaçar as bancas e fazer um mix de usar o digital, o grupo de WhatsApp com o presencial e passar algumas informações básicas, acompanhar, fazer assistência técnica digital. Eu posso fazer enquanto veterinário, fazer de forma digital, quer dizer, de forma virtual, porque a gente precisa correr atrás, porque aqui as poucas indústrias que tem aqui na Bahia, elas, se você tiver 1.500 cabeças todo mês, gordo, durante os 12 meses do ano, eu compro na sua mão, né? Como a Bahia é um estado grande, tem problema de logística, né? Ou seja, o componente frete acaba sendo um insumo também agregador no sentido preço final. Então, há uma demanda para esse animal para abate de qualidade de forma regular os 12 meses do ano, né? Mesmo tendo poucas indústrias aqui para abater formalmente. Então, de maneira que, quando eu falei, e você acertou por causa disso, que a gente tem que fazer alguma coisa rápido para poder mudar. E na reunião que eu tive com eles adoraram, ficaram tudo empolgados. Eles levam os caprinos e ovinos, né? Como criava ainda 80 anos atrás, o que for mais competente para sobreviver fica no rebanho, que não ficar morre. Tanto faz morrer um animal amanhã, como nascer outro amanhã, não faz conta, enfim. Então a gente quer mostrar a realidade a eles nos números
e levando para a questão da produtividade e não do preço em si. Não adianta ele ter o preço. E ainda ele vende ao intermediário, que se chama aí no Rio Grande do Sul do corretor, que é a pessoa que compra o animal para revender para a indústria. Compra o lote, separa o lote melhor do que ainda não está bom para abate, e vende para a indústria o que não está pronto para abate, vende para a feira livre, ou leva para a fazenda para recriar, enfim. Então a gente teve a conversa e eu observei que a gente tem que fazer alguma coisa séria, sob pena de a gente ter o rebanho passando na nossa porta e não ter animal para bater. Né? Então não adianta isso, porque a gente sabe que o mercado consumidor final, que é o mercado hoje principalmente o mercado aqui do Nordeste, ele é muito forte no varejo formal. O que eu chamo de varejo formal? Os atacarejos, os supermercados, as lojas de carne, o food service, os restaurantes, que é isso. Né? Ele é baseado nisso. Ele não é baseado no mercado de carcaça que pode atender a qualquer açougue, até mesmo a feira livre. Não dá porque, como é no Sul. No Sul existe esse mercado consolidado de comércio de carcaça de animal. Aqui não há por causa do abate informal, que ele bota a carcaça no fundo do carro, entrega ali no restaurante A, B, C, D, e aí a gente não tem preço para concorrer a nível de carcaça. Então a gente procura agregar valor, porque aí o informal não quer saber de estar fazendo um carré francês, pernil desossado, picanha, ele não quer fazer isso não. Ele quer vender o animal em todo barato, e empurrar para lá e acabou. Então, a gente observa que a gente tem que fazer esse trabalho sério o quanto mais rápido possível, né? Sob pena de a gente ter um insucesso lá na frente, em todos elas da cadeia produtiva, especificamente desse projeto que eu estou coordenando lá nessa região norte da Bahia. Se fosse resumir, talvez, para fazer um cortezinho, que o pessoal agora adora os cortes das lives, né? Mas o corte, para quem chegou agora, seria para uma cadeia profissional funcionar, nós precisamos que todos os elos sejam profissionais. Então, a indústria tem que ser profissional, o produtor também tem que ser profissional. Então, ele tem que cuidar da sua produtividade, ele tem que ele tem que ter índices zootécnicos, ele tem que ter identificação do seu rebanho, tem que ter seleção de animais, tem que ter descarte de animais. Isso é um produtor profissional, um produtor que está com todo o seu rebanho domado, mas domado na ponta do lápis. Ele sabe quais são seus animais, quais são produtivos, quanto que aquilo gerou para ele, quanto que ele produziu esse ano, se ele fizer tal técnica, quanto que isso vai lhe gerar mais ou a menos. O desafio, ele está posto. Eu torço que vocês tenham muito êxito, porque o potencial ele existe, né? Vocês estão numa região benéfica, uma região que já tem um potencial indireto. Ele tem que ser agora explorado e essa forma de explorar passa pelo profissionalismo dos elos da cadeia. Então, eu vejo uma indústria que já tem esse viés mais profissional, eu vejo um varejista que já tem esse viés profissional e um produtor que ainda oscila ali naquela coisa, eu tenho pouquinho, se morrer, se não morrer, se produzir, se não produzir. Então, concordo plenamente contigo e torço, saiba que vocês têm aqui no Sul um parceiro que está torcendo pelo sucesso do projeto e o benefício. Alguém pode dizer assim, alguém pode ser pessimista e dizer, mas isso a gente já tentou lá atrás e tal, mas eu acho que um ponto muito feliz da tua fala foi que, diferente de tempos atrás, e não muito tempo atrás, se a gente pensar 5, 10 anos atrás, a gente não tinha a ferramenta que hoje a gente tem, chamada WhatsApp, que na palma da mão a gente tem ali um grupo com 200, 300, 400 produtores para passar uma técnica, para passar um áudio e dizer, olha, façam isso, isso e isso, para tirar uma dúvida, para dar uma sugestão. Então, a gente tem uma forma hoje de escalonar essa informação melhor do que nós tínhamos no passado. Tomara que a gente saiba aproveitar. Parabenizo vocês pela iniciativa e fico na torcida aí que tenha êxito. É justamente isso. Eu só resolvi arregaçar as mangas e colocar as botinas para ir para o campo, novamente, por causa dessa ferramenta. Se não existisse essa ferramenta, eu dizia para você que eu não iria, não, que eu não ia ter braço nem perna para alcançar. Mas eu estou acreditando. Imagina um município com um território vasto e daqui a pouco
tu tem que visitar quantas propriedades para chegar num N de animais significativo. É praticamente impossível, desumano, ou tu tem que ter uma verdadeira legião de técnicos para fazer tudo isso. Não que não se precise Exato. do técnico de campo, ele tem que ter, é importante, mas daqui a pouco, com outras ferramentas digitais, essas visitas elas podem ficar mais esporádicas, pode ter um espaçamento de tempo mais confortável, e a gente consegue avançar em muitas questões, porque quando a gente fala em tecnologias, talvez quem esteja nos ouvindo esteja pensando em coisas mirabolantes, mas não. Pelo menos na nossa região, aqui na nossa realidade, tecnologias produtivas é tu ter um calendário reprodutivo, tu ter um calendário vacinal, então tu ter controles zootécnicos sobre teu rebanho, tu ter os teus animais identificados. São questões extremamente simples que talvez, para quem se tiver alguém que esteja na graduação nos ouvindo, daqui a pouco vai dizer assim, mas isso daí isso é obrigação do produtor fazer. Sim, mas tem muitos que já não fazem. Então, quando a gente fala de vamos fazer um pacote tecnológico. O pacote tecnológico é botar brinco, anotar as coisas e ter um calendário das ações durante o ano. Quando que eu vou encarneirar, quando que esses animais vão nascer, quais cuidados eu tenho que ter aqui, quais cuidados eu tenho que ter aqui, e deu. Então, não precisamos inventar roda, nós só temos que pegar a roda que já existe e botar ela para rodar. Inclusive, isso é tão uma pura realidade, porque nesse primeiro momento, nós vamos fazer nós vamos digitalizar todas as informações desses pequenos produtores, né, para botar o carro para andar. No segundo momento, a gente espera que ele faça isso. Nesse primeiro momento, ele vai anotar no caderninho lá, aquilo que é o básico, os indicadores que nos interessam, e ele vai passar para a gente, pelo grupo de WhatsApp. Nós vamos ter vários grupos para várias comunidades, é assim que a gente está desenhando. Lá tem 9 comunidades nesse município de Remanso. Então a gente vai analisar, vai pegar 9 comunidades, cada comunidade dessa tem X produtores, não vão ser todos produtores, mas vão ser uma grande quantidade de produtores, outros vão se chegando, como diz o outro, e nós vamos anotar isso e digitalizar tudo isso, essas informações, né, que vai ser a grande riqueza, vão ser essas informações, que aí a gente vai dando feedback para eles e vai acompanhando, né, porque se a gente for exigir nesse começo que ele faça tudo da noite para o dia, eles não vão fazer. Não adianta a gente tapar o céu com a peneira. Então a gente vai ter que ter esse trabalho, agregar esse trabalho a mais, né, principalmente de práticas de manejo básico, né, básico que eles vão ter que fazer, e a gente vai ter que eleger alguns indicadores para eles aprenderem a conviver com esses indicadores. Aprender a conviver que uma matriz, ela, se não for o primeiro parto, o segundo parto diante, se possível, ela tem que parir parto duplo, porque é interessante economicamente para ele tem que cuidar das 2 tetas da ovelha dele, porque vai parir 2, então vai precisar de 2 tetas, né? E se pare 1, tem uma teta lá sobrando, entre aspas, então pode parir tranquilamente 2, que só vamos aceitar parto simples só de primeira parição, uma ovelha jovem, digamos assim. Vamos botar na cabeça dela e mostrar por números que o mesmo rebanho é a mesma coisa da vaca de leite, que o mesmo rebanho pode dar a ele mais recurso financeiro, uma linguagem simples, uma conta simples. Então, é isso que a gente vai convencer, a gente já está conseguindo convencer, só que o pessoal aqui do Nordeste gosta de vir para Crema, mas estão muito animados lá em Remanso, estão doidos pela minha visita, que vai ser para o mês. Eu devo estar indo lá, vou passar 3, 4 dias no campo com eles, aproveitando o máximo possível essa saída minha lá, e continuar com as reuniões online, né? Passo a passo, porque isso é importante. A gente posta vídeo, um dia desse eu postei um vídeo para ele do Mais Ovinos, aquele vídeo que vocês postaram aí da menina fazendo os primeiros com o cordeirinho, né? As primeiras práticas de manejo, de cura do umbigo, que aqui no Nordeste chama de caruara, porque não cura o umbigo, aí vai entrar a bactéria e aí vai, enfim, sabe o que é que vai acontecer. E de marcar o animal, aquelas coisas todas. Já botei um vídeo lá no grupo dessa primeira comunidade, enfim, já estamos interagindo com eles, pouco a pouco, para não botar muita informação, vamos avançando passo a passo.
né? Então, eu acredito muito nisso, né? E espero que a gente avance para a gente mostrar depois para o governo do Estado, para o Senar, que isso é um caminho, né? É um caminho. Como é que a Concordo, gente vai concordo. conseguir, como é que a gente vai conseguir pegar aquela região que tem 3, 5 milhões de cabeças e que tem 7, 10 mil produtores? Como é que a gente vai conseguir dar assistência técnica da noite para o dia, entre aspas, para todos esses? Não vai, não vai, não vai, não vai. Aí a indústria vai quebrar porque não vai ter matéria-prima, a indústria vai ter que criar confinamento, mas confinamento vem da onde o animal, o borrego, como um animal magro, digamos assim, para engordar, vem da onde? Né? Então a gente tem que. Muitas vezes a indústria acaba assumindo para si essa responsabilidade de fomento, de levar informação técnica, etc. Mas muitas vezes a indústria a gente não percebe, mas isso come a margem dela, né? Porque é um gasto que não é um gasto da indústria. E daí ela se põe na obrigação de ter esse investimento, vamos chamar de investimento, porque não deixa de ser, mas a margem ela não é tão confortável assim a ponto de, não, peraí, eu vou sair contratando técnico para terceiros e tal. Então aí entram as políticas públicas, né? Então, e talvez a importância das câmaras setoriais ou das organizações da cadeia para fazer esses apelos, para levarem essas demandas, levarem de forma também profissional, já que a gente usou essa palavra, né? Porque muitas vezes a gente vê que a demanda ela é até feita, mas ela é feita muito em cima de um achismo. Olha, eu acho que precisa. Agora, quando tu leva isso tudo com dados, com experiência, com questões já bem propostas e realizáveis, me parece que muda também o aspecto até do aceite. Então, tomara que vocês... É muito importante esse passo inicial de vocês. Documentem tudo isso, porque eu acho que vão sair documentos muito ricos disso tudo. E possivelmente, em cima disso tudo, vocês vão ter muitos argumentos para evoluir esse debate também de investimento governamental, de uma cadeia como um todo, com todos os elos mais participativos. Porque hoje eu tenho visto mais a indústria puxando essa fila, para que a gente tenha que profissionalizar todos esses elos, que nem eu bem falei, do produtor, mas também os órgãos governamentais, também as entidades de raça, as entidades de todas aquelas que estão diretamente envolvidas na cadeia. Tu bem falaste, tu fizeste um comentário que eu acho muito rico, que é a questão dos partos múltiplos, que é uma característica da espécie ovina e que a gente explora tão pouco ou tão mal. Então, isso passa, por exemplo, por aqueles que criam genética fazerem essa seleção. E muitas vezes a gente sabe que aquele animal que nasce de parto duplo, como ele não é tão grande quanto aquele que nasce de parto simples, ele nem vai para a pista. Se ele não vai para a pista, ele não atrai o comprador. E o comprador acaba não se dando conta que aquele que não foi para a pista tinha um potencial produtivo muito mais interessante. Ia trazer uma genética ou genes muito mais vantajosos economicamente para o seu rebanho. Então, olha como uma simples ação envolve vários elos da cadeia que precisam, de alguma forma, amadurecer, entender o seu papel e se profissionalizar para que toda a cadeia evolua, né? Então, é um trabalho e tanto. Mas, de novo, parabéns pela iniciativa e tomara que tenha êxito. Só para lhe dar um exemplo, existe uma região aqui no interior de Pernambuco, baseada numa cidade chamada Dormentes. Essa cidade de Dormentes, ela tem 3 gestores municipais, ou 4 gestores municipais, e os prefeitos que passaram nessas gestões, eles estavam bastante preocupados, ou melhor, elencaram o caprino e ovino como atividade econômica prioridade. Isso é muito importante quando o poder público municipal toma essa atitude. E o resultado veio. Dormente se tornou ali naquela região de Pernambuco referência de produção e produtividade de ovinos a nível de fazenda, a nível de produtores. Tem um bonito frigorífico inaugurado recentemente. Tem uma feira e uma praça de comercialização de animais vivos muito boa, enorme. Foi ampliada, inclusive, agora esse ano, reinaugurada
ampliado. Então, os equipamentos, as ferramentas, elas estão lá. E esses produtores, hoje, comercializam seus produtos, tanto para reprodução como para comércio, né? Hoje, eu ouvi falar que eles já estavam pensando em preços de 28, R$ 30 o quilo, né? Que seria o equivalente a 15 reais o quilo, né? É bem verdade que ainda a gente não tem essa cultura muito consolidada a nível de produtor, a nível de informação ao produtor, como existe no Uruguai, como existe aí no Rio Grande do Sul, que a questão, como existe no mundo todo que comercializa com cordeiro e ovelha, que é o preço diferenciado entre o animal jovem e o animal adulto, por assim dizer, né? Aqui não, aqui é tudo quase que um pelo outro, né? A gente sabe que o cordeiro hoje tem mais espaço no mercado aqui interno do Nordeste, né? Ou seja, as pessoas preferem o animal mais novo, mais gordo para abater, né? E Dormente vem dando esse exemplo, né? Então, algumas coisas dessas, Dormente está próximo lá, quase que, acho que 200 quilômetros, 180 quilômetros de Remanso, a gente está fazendo, inclusive, fazendo um trabalho de reprodução, já fazendo transferência de embriões, né, da raça Dober, enfim, até eu trabalhei a produção e fazendo, evoluindo. Eu quero também levar esse trabalho de reprodução a nível de fazenda, né? Esse é outro sonho nosso para avançar com esses produtores lá daquela região, onde a gente fazia a nível de fazenda a coleta do sêmen, a inseminação e a transferência de embriões, né? Isso é possível, né? Com os produtores, e, se possível, até sexagem para ser mais reprodutores puros da raça Dogo, para fazer a multiplicação para o rebanho, que a gente precisa também fazer uma heterose muito forte no rebanho, para atender de imediato essa demanda da indústria, né? Então a gente precisa ter um macho, né, reprodutor, né, cruzando essas mestiças para melhorar o rendimento de carcaça desses animais, digamos assim, da noite para o dia, que é só o cruzamento, pronto, mas claro que também multiplicando a questão e olhando a questão da qualidade das matrizes, né? Não, Ou seja, tem as ajuda a padronizar o rebanho também, ajuda a dar uma uniformidade. E, Roberto, eu não sei como é que tem sido aí, porque não pesquisei, por erro meu, também não conhecia esse exemplo, mas a gente tem tido exemplos, aqui e acolá tem acontecido exemplos esporádicos, mas tem acontecido bons exemplos. Uma coisa que eu tenho me queixado, e não sei se é o caso aí, por isso que eu te pergunto, é que muitas vezes falta documentar isso tudo, até para a gente usar os bons exemplos, porque maus exemplos a gente tem e toda hora alguém está usando e está dizendo, olha aí, fulaninho tentou e deu errado, a indústria tal fechou e tal. É verdade, mas nós também temos bons exemplos e às vezes a gente peca em não fazer o registro adequado deles, e o registro eu falo até registro acadêmico, uma escrita científica, olha, o que foi feito, como foi feito, o que resultou, os resultados que nós tivemos a partir daquelas ações, para servir até como embasamento técnico para pleitear políticas públicas, por exemplo, para pleitear verbas para incentivo, etc. Então, esse é sempre sempre que eu posso, eu lembro de fazer esse apelo, principalmente para os acadêmicos, para os docentes, que lembrem da ovinocultura, porque o potencial é muito bom, o potencial olha o que a gente acabou de falar, não sei quantos mil produtores em tantos lugares, isso é emprego, é técnico que daqui a pouco vai se formar e vai ter onde trabalhar. Então, só que a gente precisa documentar tudo isso, até para essa nova geração que está vindo aí, de novos técnicos, por mais que a gente esteja com uma geração muito bacana, mas eles também já estarem cientes do mercado, já entenderem a dinâmica da coisa. Então, eu deixo sempre esse apelo para a gente registrar as boas e as más ações, para a gente a gente começar a ter o nosso histórico, né? A gente começar a ter os nossos registros. A gente vem provocando os institutos e as universidades da região. Agora mesmo a gente soube que vai ter uma universidade lá que chama Univale, né, que é a Universidade do Vale de São Francisco, tem veterinários, zootecnia, e a gente acabou de ficar sabendo, coisa da semana passada, que ela vai receber um valor significativo para fazer um trabalho
da área de verminose, né? Nos ovinos de caprino do Nordeste. A gente já está procurando interagir com essa coordenadora, independente da gente ser protagonista. Eu já me reuni várias vezes com professores de universidades e já interagi com eles, no sentido de usar, digamos assim, nosso território, nosso campo experimental para poder fazer essa interação, né? E a gente, para trazer a universidade. A gente faz os registros nossos, sem a gente faz os querer, registros. Sim, pode falar. sem querer te cortar, mas a gente não pode esquecer também, todas as universidades, mas principalmente as públicas, elas têm, por princípio de criação, os trabalhos de extensão. Então, quando um aluno coloca o pé numa propriedade, quando um professor organiza um trabalho que vai chegar até o produtor rural, ele está desenvolvendo aquela região, que é uma das prerrogativas para aquela instituição estar recebendo recurso público, e está exercendo uma das prerrogativas do ensino. O ensino é ensino, pesquisa, que é o que eu acabei de falar, de escrever e tal, e extensão. Extensão é chegar até o produtor. Então, me parece que por vezes a gente foca muito no ensino. Os nossos docentes, eles gostam muito da pesquisa, porque a pesquisa é que alimenta o currículo Lattes, e daí depois é por ali que a gente vê qual é o grau de melhor ou pior professor na teoria, mas a gente às vezes esquece um pouquinho da extensão, e a extensão ela tem que ser mais trabalhada, porque a extensão é que vai capacitar o futuro profissional, a extensão chega até o produtor, e a extensão é um braço a mais do governo. Então, quando a gente fala de políticas públicas, não precisa ser necessariamente, eu vou contratar uma instituição para trabalhar. Não, daqui a pouco pode ser verba para uma determinada instituto tecnológico para eles exercerem um projeto de extensão, que nem tu bem falaste aí sobre a verminose. Então, perfeito. A gente vai tentar, a gente não, afinal de contas, eu saí de uma faculdade pública e por conta de extensão foi que eu me aproximei dos ouvidos de caprino ainda no meu terceiro ano de faculdade. E de lá não larguei mais até hoje, né? Por vezes eu tive altos e baixos, porque eu tive que fazer especialização, porque eu montei um negócio de varejo, de atacado, ligado a gênero alimentício, mas de tudo só veio somar para um melhor entendimento que a gente tem hoje da cadeia produtiva no Brasil e no Nordeste. Mas eu acredito que esse é o caminho, né? A gente tem que provocar essas universidades, né? Para elas interagir, né? Para poder elas correr atrás, para poder disponibilizar esse campo de trabalho, essa extensão, esse campo experimental para a comunidade docente, né? Os alunos, os acadêmicos. Mas voltando à nossa questão aqui do mercado da carne ovina, então nós temos uma grande produção e um grande consumo no Nordeste. E, no entanto, o rebanho continua crescendo, diferente do Rio Grande do Sul, diferente do Uruguai, né? Ou seja, não é a pressão do consumo e até dos baixos preços, né? Por conta do abate informal, onde a margem de agregação é muito pequena, né? Vamos ver agora esse novo comportamento, né? Porque nós temos aliado a tudo isso, Ney, uma crise de renda também, né? Uma crise de renda. Apesar de que, às vezes, a cultura do consumo ela é superior, às vezes, à crise de renda, no sentido do consumidor final administrar sua renda para consumir a carne de ovino e de caprino. Então, se ele consome todo dia, ele pode diminuir um dia da semana, digamos assim. Porque o consumo de carne ovina aqui no interior, no semiárido do Nordeste, é dessa forma. Ou seja, a pessoa consome quase que todo dia alguma coisa de carne ovina, né? Se a pessoa vai a algum restaurante, é carne de bode, que é carne de ovelha, que é uma característica, uma peculiaridade aqui, principalmente no estado de Pernambuco para cima, costuma chamar, e no Nordeste da Bahia, costuma chamar o bode de carneiro. Então ninguém se assuste, alguém do Sul, do Sudeste, quando vier ali um restaurante aqui na Bahia, ou no Pernambuco, no Nordeste da Bahia, porque a Bahia ela tem uma diferenciação cultural de outras regiões, e você pediu a carne de bode e vinho de carneiro, né? Ou não se assuste quando ele falar bode, vai ser carneiro que ele vai lhe trazer, não será bode. Então, essa cultura de chamar bode o carneiro, né? Com aquela história
O bode leva a fama, mas não é ele que vai para o prato do consumidor final. É. O que vai é o Mas, carneiro, né? mas muito bem colocado essa questão do momento econômico do país como um todo, né? Então a gente sabe que quando o dinheiro está circulando menos, quando as dificuldades econômicas, por mais que a gente não generalize as questões, tem gente que sofre mais, tem gente que sofre menos, mas de um modo geral, quando as questões econômicas elas estão mais dificultosas, a gente sabe que a proteína animal ela sofre algum viés de consumo. Então, está dentro daquela primeira resposta, daquela nossa primeira pergunta do como é que vai ser? Olha, depende, tem N fatores que vão influenciando. Tomara que influencie pouco a ponto de não ser tão significativo. Mas a gente sabe que os caminhos que a economia em geral levam acabam, de alguma forma, refletindo mais ou menos nas carnes vermelhas. Não sabemos exatamente o impacto na carne ovina e caprina, né? Porque a gente ainda tem pouco estudo sobre isso. Tomara que esse não seja um elemento que cause qualquer tipo de transtorno aí nos próximos anos. Mas eu acredito que a profissionalização do pequeno produtor, ela pode mudar o cenário aqui no Nordeste, no sentido da oferta dessa matéria-prima para a indústria frigorífica, que ainda é pequena. É pequena. Quer dizer, você não ter aqui no Nordeste quem ofereça 5 mil a 10 mil animais por mês, somando todas as indústrias do Nordeste, que não são muitas, né? Nós temos 3 no Piauí, nós temos 2 do Rio Grande do Norte, nós temos 2 no Ceará, nós temos 4 aqui na Bahia, nós temos... Mas somar todas essas juntas, a demanda não passa de 20 mil animais por mês. Como é que numa região de 7 milhões de cabeças não consegue atender 20 mil cabeças mensal? Se a gente fizer Então, um paralelo com o Rio Grande do Sul, a gente tem um abate aqui mensal ao redor de 15 a 18 mil, né? E a gente tem 2 milhões de animais, animais, 3 milhões de animais. Então, exatamente. A gente tem o grande exercício de vocês, o grande desafio, e por isso que eu comentei que a indústria que migrar para aí, ela vai ter desafios diferentes, é aumentar a parcela de produtores que queiram fazer parte desse elo formal, né? E para isso ele tem que ser profissional, perfeito. Acho que essa palavra é a que a gente pode bater tanto na tecla, procurar produtores mais profissionais. E vocês têm muitos produtores aí, né? Então vocês vão ter, dentro dessa vasta N de produtores, encontrar aqueles que queiram ser profissionais. E certamente um desafio que no início vai ser maior, mas tendo êxito, o bom exemplo vai acabar arrastando outros tantos, né? Então, talvez no início ali seja mais penoso, mais trabalhoso, mas o bom exemplo ele sempre arrasta. Então, a partir do momento que começar a coisa andar, aquele produtor ele vai começar a ver um pouquinho mais de dinheiro no bolso, o vizinho dele já vai olhar e vai dizer, opa, mas por que ele está fazendo que eu não estou fazendo? Já vai começar a fazer, e aí a gente tem uma corrente positiva ou do bem, que a coisa tende a ir para o caminho melhor. Então, o desafio maior é sempre inicial, ele é sempre mais penoso, mais trabalhoso, mas que bom que vocês estão dispostos a ele, que bom que vocês estão organizados para ele. Então, vamos acompanhar aí o Nordeste aí. Se tudo der certo, vai nos dar um baile. Vamos ter que também nos... E eles são rápidos. E o bom, talvez, Roberto, sem querer te cortar, mas pensando no lado positivo, e sendo bairrista aqui, porque no final das contas eu sou gaúcho, mas talvez a gente precise disso, a gente, Rio Grande do Sul, precise disso também, porque nós estamos meio acomodados aqui. Então a gente tem que ver bons exemplos para ver também, nós temos um potencial bem maior do que a gente está explorando. A gente também tem muitos produtores que não são profissionais, ou nós temos muito poucos profissionais. Então, daqui a pouco ver um estado deslanchar pode ser um gatilho para que a gente se dê conta que a gente também precisa nos reorganizarmos. Então, vai fazer bem não só para o Nordeste, mas possivelmente para o Brasil inteiro. Eu queria só fazer um adendo aqui à nossa live, e nós chegamos a ultrapassar, em determinados momentos, 100 pessoas assistindo nossa live, né? 400 e tantos conectados, né? Porque a hora a pessoa sai e entra, né? E são lives longas.
mas uma audiência muito boa, né? Espero que vai ficar gravado, né? Eu vou disponibilizar, vai ficar um momento no Instagram, depois ele vai migrar para o canal do YouTube, do Cordeirinho Cordeirito, né? E voltando a falar da questão do consumo, já que a gente já permeou bastante a produção, e a gente está observando também algumas oportunidades de outros mercados, né? A gente observa que eu converso muito com o pessoal da região Centro-Oeste, principalmente Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, mas sei que Goiânia, né, Goiás é uma extensão, e a gente observa que há uma melhoria da qualidade, e melhoria não, por assim dizer, um dos setores de melhor renda, da região de melhor renda per capita hoje no Brasil, a nível, por conta do agronegócio, é a região Centro-Oeste, né? Então, o crescimento é assustador das pequenas cidades do interior do Mato Grosso do Sul e de Goiás, né? Então, há uma renda muito, e essa carne ovina, ela tem que ir para lá. Eu sempre digo que o consumo, a gente só se faz com a disponibilidade de produto, né? Senão fica aquela dúvida, aquela pergunta, qual nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quer dizer, o produto tem que estar disponível, seja lá no atacarejo, seja lá no supermercado, seja lá na casa de carnes. Se ele não está disponível, como é que você cria cultura de consumo? Como é que você dá oportunidade ao consumidor final de experimentar algum produto daquele, né? E nós estamos falando de uma região de uma renda per capita alta e que está, a gente sempre diz que quando o consumidor ele melhora a renda dele, a primeira coisa que ele faz, em termos de alimento, é diversificar o portfólio dele de proteína animal. Ele passa a comer outros cortes, outras carnes. Isso aconteceu na China, na pandemia, né? Quando a China estava crescendo mais de 5, 6% ao ano, né? Cada ano que passava, eram novos 40 milhões de pessoas que passavam a perceber mais de 24 mil dólares, né? Então, automaticamente, eles migraram para carne de boi, de frango e até de carneiro, aumentaram o consumo de carneiro, né? São os maiores produtores mundiais, muita gente não sabe, são os maiores produtores mundiais de ovinos e os maiores consumidores, que ainda, inclusive, não dá conta, precisa importar da Austrália, Nova Zelândia, Uruguai, enfim. E que agora está passando por uma situação de acomodação lá, passando uma crise econômica, né? A China não consegue crescer mais como crescia os níveis anteriores. Então, de maneira que a gente precisa avançar nesses novos mercados, né? Novos estados para disponibilizar o produto. A gente sabe que trabalhar com carne é complicado, porque demanda logística, demanda uma cadeia de frio. A cadeia de frio é complicada, são pequenos parcelas, né? Ou seja, quando um frigorífico vende, ele não vende 12 toneladas, não fecha uma carreta de cortes, né, de ovinos. Ele manda 1.000 quilos, 1 tonelada, 2 toneladas, então isso tem que ter logística para poder esse produto viajar 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros, porque o Brasil é muito grande as distâncias rodoviárias, por onde é feito todo esse transporte. Então, de maneira que o consumo, que é outra questão também, a gente discutia meses atrás, anos atrás, sobre esse consumo per capita do Brasil, né? O que é que você tem a dizer aí? Consumo ele envolve algumas paixões no meio, né? Não há dúvida de que regiões onde tem mais ovinos são regiões onde o consumo é maior. Se a gente tenta padronizar um consumo nacional, a gente vai cair num erro de buscar uma média, mas sem dúvida, por exemplo, o Nordeste come muito mais ovinos do que o Centro-Oeste. Sem dúvida, o Rio Grande do Sul come muito mais ovinos do que o Sudeste. A gente tem ilhas de ovinocultura dentro do país, principalmente Nordeste, ali Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul, que já foi maior e vem diminuindo. Ao total, no Brasil, a gente deve 20, olha, quanto muito, talvez 22, 23, 24 milhões de ovinos, né? Se a gente fazendo uma conta
simples, pensando que uma carcaça de ovino rende 20 quilos em média, e vai ter algumas que vão render menos, algumas vão render mais, e esse rendimento, se eu for pensar desossado, é outro e tal, mas vamos botar 20 quilos para facilitar a nossa conta. Se a gente abater esses 20 milhões de animais que tem, a gente vai ter mais ou menos em torno de 2 quilos per capita por pessoa disponível. Isso sem contar a importação e sem descontar a exportação. Mas são volumes tão pequenos que a gente pode desconsiderar. Então, se abater tudo, a gente tem 2 quilos per capita. Isso daí, quem estiver nos ouvindo depois pode pegar a calculadora e fazer essa conta. Bota 20 milhões vezes 20 quilos, vai dar 400 milhões, a gente tem 2 milhões de habitantes, vai dar 2 quilos para cada um. A gente não pode bater tudo, porque uma parte desse rebanho ele tem que ficar produzindo. Então, qual é a nossa capacidade produtiva? Ela tende a ficar ao redor de... Com baixos índices zootécnicos, e volto na questão de profissionalizar o produtor, a gente tem ficado na faixa de meio quilo per capita. Se a gente conseguir profissionalizar o produtor e ele produzir mais com o mesmo rebanho, isso é muito fácil de fazer, é muito possível, tem que ser feito, que eu acho que está dentro da questão que tu comentaste até, Roberto, de cuidados do rebanho, do produtor, profissional, a gente pode aumentar esse meio quilo per capita. Eu acho que a gente pode fugir desse meio quilo per capita para o debate desse meio quilo per capita, porque a gente acaba tendo enviesando dentro desse debate, mas o que a gente pode pensar em consumo é o seguinte: nós temos ilhas onde é mais fácil encontrar esses ovinos e temos ilhas dentro do Brasil, ou a maioria do Brasil, onde é mais difícil. Se nós fizermos a correlação, e eu acho ela muito feliz a que tu falaste, PIB município ou PIB per capita, ela é inversamente, ou ela é quase inversamente correlacionado às ilhas populacionais de ovinos. Então, onde tem pessoas com dinheiro, não tem ovinos. Ou seja, é uma estratégia interessante a gente levar o nosso ovino até lá. Para isso, a gente tem que ofertar para o cara ter interesse em consumir. Isso é uma verdade. Também é uma verdade que hoje em dia, com o YouTube, com rede social, com os programas de TV, etc., existem formas de estimular esse consumo e muitas vezes elas estão acontecendo sem que sequer a cadeia fazer esforço. Vou dar um exemplo. Se a gente colocar, não coloquem agora, senão vocês vão sair da live, mas coloquem depois, por exemplo, no YouTube, Masterchef Cordeiro. A gente vai ver que vira e mexe no Masterchef lá, os caras estão fazendo um cordeiro. A gente vai ver que o chefe Jacan, o chefe Paola Carosselli, o chefe todos eles têm no seu portfólio de pratos cordeiros. E isso, sem dúvida, estimula esse consumidor que tem uma renda per capita melhor a experimentar, ou a pelo menos ter o interesse, ou a pelo menos querer. Então, o que nos cabe, penso eu, Roberto, embora eu não esteja no elo varejo, pelo menos não diretamente, então para mim eu estou comentando uma coisa que eu não faço, para mim está muito fácil de comentar, né? Eu não estou fazendo. Mas me parece que a estratégia correta seria levar essa nossa proteína tão nobre, tão fomentada, de tão interesse para essa classe que tem capacidade de pagar um ticket médio mais alto, levar até ela. E o que a gente tem visto a maioria das indústrias fazendo, e às vezes, e por vezes, como eu me dou bem pelo menos com a grande maioria aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem uma relação muito boa, muito madura, a gente debate isso às vezes, e eles se queixam de, é verdade, mas a logística é complicada, tu vê, então eu prefiro vender aqui a menos, mas eu vendo mais fácil e tal, mas me parece ser uma estratégia muito sábia buscar esses locais onde a população bovina é baixo e, por consequência, a gente não tem nem a informalidade competindo, e a renda per capita é alta, ou seja, o consumidor ele tem condições de pagar um ticket médio um pouquinho maior, e isso permite tanto remunerar essa logística mais complexa e mais cara, quanto remunerar todos os elos da cadeia, porque o ticket médio maior
melhor, é porque eu quero que o varejista tenha uma margem melhor, eu quero que a indústria tenha uma margem melhor, e eu quero que isso respingue no produtor, que seja remunerado um pouquinho melhor. E isso, para ser feito, a gente tem que buscar, então, esses locais de diferenciação. É fácil para mim falar porque estou fora, mas eu acho que é um desafio muito pertinente, assim, Roberto. Não, mas isso que você falou tem respaldo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho uma pequena loja no sul da Bahia e tem vários grupos de linha de transmissão que hoje isso já está até fora de moda. Hoje já tem outra forma de você acessar. Mas enfim, eu tinha isso desde a pandemia e aí ficou. Eu tenho 10 grupos de transmissão do WhatsApp que tem 250 pessoas e toda vez que e isso tem no YouTube, pode procurar no YouTube, receita de qualquer corte de cordeiro hoje tem disponível no YouTube. Mais de uma receita em vídeo. E para quem não sabe fazer, é aí que está o X da questão, ou melhor, a solução. Porque às vezes a pessoa chega e diz, eu não sabia que tinha tantos produtos de cordeiro. Eu só vim aqui comprar carne de cordeiro ou carne de carneiro. Digo, não, tem picanha, tem o pernil desossado, o pernil com osso, o filé, o tibone fatiado inteiro, enfim, tem paleta, costela, carré francês, carré short. Você já está me xingando, tanta coisa, que agora eu já não sei o que vou comprar. Então, quando a gente sugere e pergunta, vai fazer um cozido, vai fazer um assado, sei lá, a gente sugere a carne e já manda para o WhatsApp dele aquele vídeo, 3 receitas em vídeo. Digo, ó, você vai chegar em casa, antes de chegar em casa, você vai receber 3 receitas de vídeo do que você comprou aqui, para como você fazer seu carneiro no final de semana, ou mesmo, como carneiro é uma compra programada, eu sempre digo que carneiro é uma compra programada, exceto aqui, aqui no interior do semiárido nordestino, que carneiro tem todo dia. Mas nas demais regiões é programado. A pessoa compra um carneiro para consumir amanhã ou depois da manhã, num assado, final de semana, enfim, uma festa, coisa parecida. É mais ou menos assim da maioria do Brasil. Então ele pode comprar em qualquer dia e ter acesso a essa informação de como fazer. Então é engraçado que eu às vezes não tenho tempo, mas se eu postar todo dia um vídeo de um corte, alguém aparece na minha loja. E disse, eu só vim aqui porque eu lembrei de você, e lembrei de você, lembrei da carne de carneiro e vi o vídeo. Por quê? Porque a nossa mente, eu sempre falo que a mente do consumidor brasileiro é uma mente gastronomicamente bovina, Sim, né? claro. A cultura gastronômica é mais para carne de boi. Então, às vezes, o consumidor esquece que tem a carne de suíno, a carne de carneiro. Eu vou tirar até o frango, porque o frango é uma questão muito ligada à renda, né? Então, as pessoas consumem mais o frango por conta da renda e porque a carne é mais barata, das proteínas animal, né? Apesar de que muitos falam que não rende muito em outras carnes. Enfim, tem uma variedade hoje de corte também o frango. Mas o fato é que a nossa cultura é bovina, se brincar, né? Então, a gente sempre, se brincar, a gente fala assim, nos últimos 30 dias, não sei se acontece com os gaúchos, né? Mas talvez seja uma cultura gastronômica mais diversificada do que a nossa. Mas se você perguntar aqui no Nordeste, e que não seja do semiárido nordestino, nos últimos 30 dias, você comeu suíno 2 vezes, você comeu carneiro 2 vezes, vai ser difícil você achar esse consumidor, né? Se ele consumiu o suíno uma vez e o carneiro uma vez, consumiu muito nos últimos 30 dias. Na verdade, ele passou o mês todo consumindo carne bovina e frango e suas variedades, né? Digamos assim. Então, a gente precisa estar na mente do consumidor, né? A gente precisa estar lembrando que a gente está aí, a gente está existindo, e é o digital que vai fazer isso, Perfeito. né? São essas ferramentas que vai fazer. Concordo. Então, nós temos um consumidor com boa renda per capita em alguns locais do Brasil, e a gente tem como fazer um bom fomento dessa proteína através de questões digitais que hoje estão na palma da mão de todo mundo. Me parece que o caminho do consumo deveria ser por aí para a gente conseguir agregar valor na cadeia. Então, vamos ver quem é que vai ter a expertise de ir por esse lado. Porque eu também sei, e que nem eu falei,
existem caminhos que são mais fáceis no sentido de a logística é mais simples, eu vendo por um pouquinho menos, mas eu não preciso ir até lá e tal, e muitas vezes a indústria acaba adotando também essas estratégias, né? Então, vamos ver como é que elas vão se posicionar agora, mas opções existem, eu acho que esse é o tema, né, Roberto? Finalizando nossa live, né, que a gente já falou muito aqui em produção, navegou para o Uruguai, Rio Grande do Sul, Nordeste, Até na e falamos de Argentina a consumo. gente deu uma passada. Deu até o passado da Argentina, apesar do frio lá, mas passou por lá. Mas fica para a gente as tendências agora, né? E a gente observa que dessas tendências a gente também perpassou na questão das áreas de produção aí, né, pelo Brasil, mas passamos do consumo, mas fica as tendências também de cada vez mais agregar valor a esse produto carneiro, né? E a gente já observa que ainda isso não é uma realidade, apesar que a gente já observa que várias indústrias estão tendo iniciativas digamos assim, de agregar valor através da embalagem, de agregar valor através de cortes, né, ainda mais segmentados ainda, de cortes processados, semi-processados, né? E a gente já, produtos temperados, eu já vejo isso não feito pela indústria, né? Apesar de que a gente já vê alguma iniciativa aí de hambúrguer, de espetinho, de kafta, linguiças, mas a gente já observa também algumas empresas, ainda que na informalidade, fazendo produtos temperados, né? Temperados e disponibilizando para o consumidor. Eu digo na informalidade, ele compra até o produto na formalidade, mas processa na pequena agroindústria dele, que seria uma cozinha industrial, e comercializa ao consumidor final direto, né? E a gente observa que isso seria também no futuro, a gente algumas vezes até conversamos sobre essa questão, né? De como agregar ainda mais valor indo de encontro à comodidade do consumidor final para consumir a carne ovina no Brasil, né? Então, você imagina que essa tendência ela vai passar por altos e baixos até chegar à consolidação? O que é que você acha dessa questão ainda de Mulheres, mais? eu acho, e isso a gente só pode achar, porque isso envolve muito da vontade, principalmente da indústria. Eu acho que é muito parecido com essa questão de buscar o consumidor com melhor renda per capita, mas isso gera trabalho. A indústria ela vai definir quais são as suas estratégias, e não necessariamente todas as indústrias elas vão ter a mesma estratégia. Me parece muito lógico que as famílias brasileiras, principalmente essas famílias com boa renda per capita, elas são famílias menores do que a gente está habituado. Então, se eu pegar meu avô teve 3 filhos, se eu pegar meu pai teve 2, se eu pegar eu já estou pensando em ter um e olhe lá. Então, são famílias menores, que moram em locais menores. Então, eu moro numa meu apartamento é show de bola, mas a cozinha é pequenininha, não é aquela coisa onde eu tenho uma churrasqueira, um forno gigante, então eu pego meia ovelha e coloco ela para assar. Então, sempre que a gente pensa em porcionamentos, me parece que a gente está pensando no consumidor mais atual. Sempre que a gente pensa em porcionamento e algo já mais pronto para o cozimento ou pronto para ser facilitado para a parte de processamento, a gente está pensando no consumidor mais atual. Então, cortes menores e já, de alguma forma, temperado, ou já induzido, ou já encaminhado, me parece ser um caminho meio óbvio. Contudo, hoje eu não vejo muitas indústrias optando por esse segmento. Talvez os últimos 2 anos nossos, aqui do Rio Grande do Sul, né, falando especificamente aqui do Rio Grande do Sul, desse cordeiro
que ficou mais em conta para a indústria, que baixou preço. Eu até questionei algumas indústrias porque eles estavam adotando uma estratégia meio de querer competir com o bovino. E olha, a gente não tem condições de competir pelo histórico, pelo habitual, pela memória do consumidor. Competir me parece ser uma briga que a gente vai perder. A gente tem que pensar em diferenciações. Mas, como o preço estava muito interessante para a indústria, talvez ela até tenha queimado margem e vendido mais barato, mas vendido. E para ela estava bom do jeito que estava. Os preços automaticamente se ajustando como estão e como eu acho que vão permanecer, me parece que coloca novas perspectivas em cima disso e a indústria agora vai ter que parar e pensar, opa, peraí, a gente realmente não consegue competir com o bovino. A nossa carcaça ela chega num preço maior, os nossos cortes acabam ficando mais caros, os volumes são diferentes, a escala de produção é diferente, tudo é diferente. Então a gente tem que, se nós somos diferentes, nós temos que ir para a diferenciação. Então me parece ser que algumas indústrias já fazem, eu estou generalizando, claro que tem algumas que já fazem, mas a maioria ainda não, e me parece que esse é um dever de casa que vai ter que ser adotado para aquelas que querem permanecer na cadeia. Ou você acha que, já falou muito de indústria aí, você acha que a indústria da carne ovina brasileira ela já está consolidada? Ou seja, nós já temos players no Brasil, já com os pés bastante solidificados, com uma base bastante consolidada, que não retrocede, digamos assim, porque vez por outra a gente observa surgindo novas plantas e vez por outra a gente vê plantas fechando, né? E aí a gente se pergunta, né? Além de que existe aquela questão, né? Ou ter planta específica de ovinos, né? Ou ir para o mix, plantas que abate bovino e ovino, por uma questão de logística, por uma série de outras questões, tem a possibilidade de um sucesso ampliado em relação a plantas que só abate especificamente ovinos e caprinos, digamos assim. O que é que você acha sobre essa questão da indústria de consolidação? Ou até suínos e ovinos, né, que é outra possibilidade. Normalmente, onde a gente abate suíno, a gente consegue. Se bem, viu? Na prática, eu não consigo ver dando certo. Eu tenho muita. Todas as que tentaram. O Paraná não deu certo, viu? Eu não sei se é falta de rebanho. O Paraná, quando um tempo que eu fiz uma pesquisa nos anos 2021 e 2022, onde eu naveguei por todas as indústrias do Brasil, por conta de um trabalho que eu estava fazendo, observei que todas as indústrias que abatiam ovinos e suínos estavam largando de mão o ovino. Eu disse, não, ovinos aqui não rola mais nada, não. Eu não abro nem espaço para bater, nem terceirizado, nem quero mais, porque a quantidade é muito pouca, não gira a planta, não sei o quê. Então, eu percebi que no estado do Paraná, muita gente que abatia suíno, ovino, largou definitivamente a ovinocultura. Ficou só com o suíno sozinho, né? Eu concordo. Foi o que a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, que nem eu te falei. Para falar de Rio Grande do Sul, eu me sinto mais confortável. A nível de Brasil, assim, eu teria dificuldade, mas do Rio Grande do Sul eu posso dizer que o abate misto, ele tende a migrar para uma única espécie, e bovinos e ovinos acaba migrando para bovinos, porque é mais fácil de encontrar, porque é uma cadeia mais consolidada. Ovinos têm seus próprios desafios, e que nem eu falei, cada região vai ter os seus. Então, aqui no Rio Grande do Sul, essa foi uma baita pergunta, daria para a gente conversar algumas horas sobre isso, mas até 2018, 2019, onde a gente teve ali o Comesul, que entrou e saiu, que era o frigorífico em Pantano, até ali a gente tinha alguma oscilação. Oscilação sempre existe, mas a gente tinha grandes oscilações, indústrias que saíam, indústrias que voltavam. Se a gente pegar os últimos 5, 6 anos, são as mesmas indústrias, e 5, 6 anos parece pouco tempo, talvez seja pouco tempo, mas é uma cadeia nova, né? A ovinocultura formal é uma cadeia nova. Então, acho que mais ou menos
esses players eles estão consolidados, ou eles entenderam a dinâmica da coisa, e aí a gente poderia colocar Carneiro Sul, Coxilha, Estância, Celebra, o Cordeirito. A gente poderia dizer que 6, 7, 8 players que estão consolidados e têm abates constantes, têm seus parceiros, tem produtores que já são, de alguma forma, fiéis. Então, eu sempre vendo em tal época para o cara lá, sempre deu tudo certo. Eu chamo isso de uma espécie de associativismo não documentado. Então, o cara tem ali uma parceria e tal, mas é uma parceria mais de confiança do que documental. Então, eu acho que esses 5, 6, 7, eles estão consolidados. O que eu noto, Roberto, é uma tecla que eu bato com muita frequência, também por isso gosto muito de conversar contigo, é que a ovinocultura, de um certo modo, ela, para quem é de fora ou para quem tem níveis de informação muito baixos, ela gera uma expectativa acima do que ela pode cumprir. Então, tu olha, o rebanho da Bahia aí 4 milhões, Rio Grande do Sul 3 milhões, milhões e milhões e milhões. Então tu acha que tu vai abrir um frigorífico para 1.000 animais por dia e que tu vai conseguir encontrar esses animais, que esses animais eles estão aí vagando e o produtor super interessado em querer comercializar. E vocês aí já têm um amadurecimento do pé no chão de dizer, não, o que a gente quer é 150 por dia, mas a gente quer bem acabado, com esses pré-requisitos, etc. Então, o que eu noto muitas vezes é que surgem players que não são do setor, e às vezes até o produtor também, que é aquele pequeno produtor, e ele olha, e ele passa por uma gôndola de supermercado, ou ele recebe no WhatsApp lá um carré francês R$100, e ele para e pensa assim, estão vendendo a R$100, estão ganhando dinheiro em cima de mim, eu quero ter um frigorífico, o que falta é ter um frigorífico e tal, e cria uma expectativa que vai se frustrar. E nisso a gente vê muita gente entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Então existe uma parcela, e isso talvez seja culpa da ovinocultura como um todo, de todos nós, dessa pouca informação que a gente tem. Então, quando a gente não tem informação, o que eu acho prevalece, eu acho que dá para fazer, então vamos fazer, e acaba se frustrando ali na frente. Mas pelo menos aqui no Rio Grande do Sul a gente já tem uma meia dúzia de indústria, e meia dúzia não é força de expressão, acho que é por aí, que está consolidado, que entendeu o seu tamanho, entendeu o que quer, aonde dá para ir, para chegar. Mas é isso. E infelizmente esses, eu não vou chamar de aventureiros, mas acabam indiretamente sendo, também são responsáveis por algumas questões negativas da ovinocultura. Porque quando tu é meio aventureiro, tu sai falando aos 4 ventos que não, eu vou fazer isso, 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 e daí tu cria uma expectativa acima do que dá para cumprir, e quando tu te frustra, tu quer trazer todo mundo para baixo junto. Então, a ovinocultura, eu vou encerrar, isso daí não dá, isso é a pior coisa do mundo, isso daí parem quando dá tempo, e não é isso, na verdade, foi tu que criou uma expectativa equivocada. Exatamente. Eu observei, talvez seja parecido com a tua observação, no Paraná. O Paraná não tem um rebanho expressivo, mas quando o técnico vai lá e põe na ponta do lápis, olha, mas a gente tem aqui 200 mil animais, a gente estava falando agora há pouco de 2, 3 municípios que somados vão a 4 milhões. O Paraná inteiro tem 200 mil. Mas, se tal coisa acontecer, se o produtor fizer tal coisa, e daí fica muito em cima do se, e faz o investimento, porque são regiões que têm capital para investir, e ali na frente, daí sai falando mal da ovinocultura, porque, olha aí, a ovinocultura. Mas o equivocado na história foi ele, que fez o investimento sem ter os dados, sem ter o know-how, sem ter a experiência, sem ter a expertise, e por vezes uma fala mais cometida como a nossa, e daí eu te incluo nessa minha, mas eu sei que tu tem um pensamento similar de dizer, não, peraí, 100 animais por dia, se tu fizer um abate de 100 animais por dia, já é uma evolução. 150, 200, 200, olha, talvez saiba até melhor que eu,
uma indústria que abater 200 animais por dia, possivelmente, se ela conseguir abater todos os dias úteis, ela vai ser a maior indústria do Brasil, em números finais. Vai chegar lá nos seus 60, 70 mil animais, que nenhuma chega a isso. Exatamente. E depois o seguinte, você fez uma colocação interessante, que é o quê? Ele sai falando porque ele não procurou obter as informações corretas da cadeia e do negócio dele dentro da cadeia, né? Mas você citou dessas empresas consolidadas. Por que elas são pequenas? As empresas que estão atuando só com ovelha e capina, elas estão integradas, por assim dizer, na cadeia para frente e para trás, né? Ela está bem integrada ao mercado que ela quer atingir ou está atingindo, e ela está bem integrada com seus produtores e fornecedores, porque é a única forma dela crescer. Então, essas meia dúzia de empresas que você acaba de citar no Rio Grande do Sul, ela faz esses dois papéis. Ela está muito consolidada no fornecimento e na oferta, né? Porque ela teve que fazer isso, ela teve que procurar, ela teve que ser proativa nesse sentido, né? Senão, se ela ficar só sentada lá na cadeira, esperando os ouvidos, só no telefone, manda o animal, não. Elas estão participando do processo da cadeia produtiva como um todo. Assim como está acontecendo também aqui no Nordeste, né? As empresas elas estão fazendo esse protagonismo, né? Estão sendo proativas com o mercado, para frente e para trás, a montante ajustante da cadeia onde ela esteja. Então, por isso que elas estão se consolidando, né? E obtendo. É claro que tem altos e baixos, porque você sabe que uma indústria, principalmente as indústrias que são frigoríficos abatedouros, ela tem um custo fixo elevado, mesmo sendo pequenas, né? Então precisa de uma receita e de um giro, né? Semelhante todos os meses do ano. Não pode ter altos e baixos, porque o giro, a receita não abaixa, porque é verão e inverno, ou porque é o mês A ou o mês B. A receita, a despesa continua a mesma. Aumenta um pouco e tem aquela história, né? Se ela bate 300 animais, ela vai ter o custo para 300 animais. Se você vai bater só 10, 20, você vai estar pagando para bater, né? E se você abate, que é a questão da produtividade dentro da indústria, né? Se abate 300 carcaças com 20 quilos de carcaça e abate 300 carcaças com 12 quilos, o custo também será o mesmo. E produtividade baixa em termos de rendimento de carne, né? Rendimento de corte, digamos assim, por carcaça. Então, 21h49, já passamos 2 horas de live, né? Nós vamos salvar as duas, a outra que foi do intervalo, do limite S. Dizer que tem muitas coisas aqui que a gente ficou a conversar. A gente não tinha interesse de esgotar o assunto, muito pelo contrário, era de disponibilizar mais uma informação através dessa live para todos que militam nessa cadeia produtiva, todos os agentes econômicos, né? Queria agradecer a você, a sua participação, né? Deixar aí para você fazer seus comentários finais, suas considerações, e a gente encerrar, e depois a gente vai salvar a live. Gravar, melhor dizendo. Roberto, de novo agradecer o convite, é sempre um prazer. Ficamos à disposição para outros tantos encontros que virão. Parabéns pela tua iniciativa junto às indústrias, parabéns por essas novas frentes que tu está tomando aí, pela essa tua retomada técnica, tirou a poeira lá do teu diploma e a gente precisa, que bom, que dê tudo certo por aí. Saibam que vocês têm um torcedor que vai estar aqui num fundão de campo no Rio Grande do Sul, mas que está torcendo e está disponível aí para tentar contribuir, porque se a ovinocultura da Bahia crescer, ela vai respingar aqui no Rio Grande do Sul, ela vai respingar no Brasil. Que a gente sempre lembre que a ovelha ela é uma espécie espetacular, com uma capacidade incrível e que cabe a nós explorar isso de uma forma melhor e mais eficiente. Então, vamos fazer o nosso dever de casa, porque nós temos uma espécie fantástica e que tem uma demanda muito boa da população. Então, a gente está com a faca e o queijo na mão e deixando a coisa passar. Então, vamos ser mais
proativos, mais ativos, mais protagonistas da nossa cadeia, para conseguir usufruir o máximo possível dela. Fico à disposição, alguma coisa técnica também a gente tem no nosso canal ali no Mais Ouvinos, fica o convite, e para outros tantos papos que certamente nós teremos, vai nos deixando informado aí dos avanços que vão ocorrer e certamente ocorrerão, tá bom? Um abração para todos e uma ótima resto de semana. Obrigado. Um abraço a todos que estavam acompanhando a gente até o momento. E amanhã já estava disponibilizado no @Cordeirinho Cordeirito, do canal do YouTube. E acesse e siga aí os perfis do Mais Ouvindo, @Mais Ouvinos e @Cordeirinho Cordeirico. E a nossa associação, @Breaco Oficial, e a Associação das Empresas. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado.